novo. Muito amados em Cristo, nós cumprimentamos a cada um que vai entrando. Estamos nos preparando para dar início ao nosso momento de culto. Nós saudamos a Deus em sua graça, em seu amor, que nos concede esse momento de podermos chegar até vocês. Deus abençoe. Vamos preparando nossos corações e mentes através de uma música de reflexão para darmos início a este culto festivo de Páscoa. Uma alegria de poder nos encontrar aí onde você está, na sua casa, e nos permitir que possamos estar junto com vocês nesse momento, em família, reunidos em torno da palavra do Senhor.
Bom dia, meus queridos amigos, irmãos, irmãs que estão em seus lares. A alegria de nós podermos ser recebidos por vocês e nos permitirem entrar em suas casas. E nesta manhã festiva de alegria, de gratidão, de louvor ao nosso bom Deus, revelado em sua graça, em seu poder, em sua glória, ressuscitando o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. É nesse espírito de gratidão, de alegria e de fé é que nós queremos agora neste momento iniciar este culto de Páscoa. Deus a todos abençoe, o seu Santo Espírito esteja junto com vocês, guiando a cada um de vocês nesse momento de adoração e de culto. Queremos primeiro agradecer e saudar também bem-vindos os nossos músicos que vão nos ajudar nesse culto de hoje. Deus abençoe, vamos cantar o hino Linda Páscoa do Senhor. Quem em sua casa tiver o inário, pode acompanhar número 38 do Louvai ao Senhor. Convidamos vocês, nos aproximando de Deus, invocar a sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse dia tão especial em que nós vemos Jesus na sua vitória sobre a morte, somos convidados a nos colocarmos diante de Deus e também abrir nossos corações e mentes para que, em sincera confissão, peçamos o perdão de nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, somos incapazes de fazer algo para agradar nosso Deus em sua graça, em sua perfeição, em sua justiça. E com humildade, nós na sua presença queremos pedir o perdão. Gracioso Deus, Pai Celestial, por tua misericórdia, por tua graça, podemos estar aqui neste momento em tua presença, guiados pelo teu Santo Espírito, conversando contigo e pedindo que em Cristo Jesus nos perdoe os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos mortos espiritualmente
e que somos, em nossa natureza, inclinados a todo o mal. E é por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, dando a sua vida e a sua ressurreição, que podemos hoje, na tua presença, pedir: perdoa os nossos pecados, não nos afastes da tua presença e não nos condenes para a eternidade. Nós suplicamos, clamamos: tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, consola-nos e conceda-nos renovada medida do teu Santo Espírito, para que possamos amar a Ti e obedecer a Ti, nos dias que Tu nos concederes estar neste mundo. Em Tua graça vem nos acompanhar. Em nome de Jesus, pedimos: perdoa, Senhor, os nossos pecados. Amém. Queremos cantar Sei que vive o Redentor. Você tem o hinário em casa, é o número 41 do Louvai ao Senhor. Esta é a vontade de todos os que amam e confessam os seus pecados diante de Deus e sabem do seu perdão. Servir e amar, esta é a resposta em nossas vidas. A cada um de vocês que tem um sincero arrependimento em seus corações, reconhece os seus pecados, confiam em Cristo Jesus e arrependidos buscam este perdão, Deus promete dar o seu perdão, a paz e o seu consolo. Por isso, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa certeza, Deus que atua em nossos corações e nossas vidas, nos consolando e nos trazendo esse refrigério, o seu perdão e sua graça, nos firmando nessa certeza da vitória de Jesus sobre a morte, e nos traz hoje a alegria renovada na paz que aqui novamente edifica em nossos corações e nos certifica desta paz. Deus abençoe a sua vida e nos faça andar em seus caminhos como testemunho do seu amor por nós. Convido vocês a abrirem suas Bíblias para lermos o Salmo 16. No Salmo de número 16, nós temos o tema o Santo de Deus. Tem uma palavra, libação, que tem como significado o derramar de água, de algum líquido, do vinho ou até mesmo de sangue sobre um sacrifício ou um ritual elevado a deuses e Deus.
Nesse contexto, então, essa libação é esse derramar o líquido sobre o altar ou oferenda. A leitura da epístola para esse domingo de Páscoa, nós encontramos em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 até 4. Ali nós lemos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Um bonito texto que nos traz segurança de vida e de nós estarmos unidos em Cristo na sua obra. Deus abençoe também o meditar logo na sequência. Queremos fazer a leitura do Evangelho para esse domingo de Páscoa. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versículos 1 até 10. Ali nós lemos: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada com medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Jesus então lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Assim termina a leitura do Evangelho para esse domingo de Páscoa. Deus abençoe esta história maravilhosa em nossos corações e nossas vidas. Nós queremos convidar vocês a confessar a fé usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convidamos vocês a cantarem, junto com os músicos nesse momento, Cristo já ressuscitou.
Queridos irmãos e irmãs, alegria, festa, celebração. Hoje, domingo de Páscoa, festejamos o quê? Celebramos o quê? A vida. A vida nós celebramos. E neste momento, convido vocês a poderem refletir conosco juntos. O que é a vida? O que é a obra de Cristo Jesus em nosso lugar? O que isso significa? Qual o valor? Qual a importância disso para mim? Primeiro, a música que nós cantamos termina dizendo que Ele vai nos dar certeza. Ele diz: o prêmio nós iremos ter, por graça ali nós vamos viver. E aceitemos então a cruz e sigamos a Jesus. Um grande e bonito prêmio. Qual? Será algo de metal? De pedra? Não. O prêmio é a vida. A vida não aqui na terra simplesmente e que termina, mas a vida que aqui nós temos com Cristo e que vai continuar para a eternidade. Este é o mais importante prêmio. Esta é a mais linda mensagem, a vida com Cristo. Por isso hoje nós queremos meditar nesta vida que nós já temos, ressuscitados com Cristo. Nos dias de isolamento social, onde nós nos afastamos uns dos outros, onde o clamor, o pedido, fique em casa, dentro de casa, de repente hoje, no domingo de Páscoa, nós temos uma linda história em que nos fala de uma saída mais significativa, um sair mais vitorioso, poderoso, precedido de muita coragem, de muito amor e de muito sacrifício. Jesus saiu do túmulo. Ele veio para fora. Não foi pensando em si mesmo, mas Jesus saiu do túmulo pensando em vocês, em nós. Na sua obra, em nosso lugar, na sua morte, Deus aceitou este sacrifício e o tira do túmulo, pensando em você, em mim, em nós. Ele realizou toda esta obra em favor de cada um de nós, para que nós possamos ter vida. Aonde nós estávamos? Na morte. É o nosso lugar, na morte, na condenação, afastados de Deus. Mas graças a Deus, na sua obra, no seu plano, no seu amor, agora nós podemos olhar diferente, olhar para fora da morte, olhar para a vida. É interessante este paralelo. Hoje, muitos estão ficando em casa, não somente pensando em si, mas pensando no outro. É como se fosse uma demonstração de amor ao outro, ficar em casa. Jesus, ele saiu para que nós, os outros, pudéssemos falar de vida. Ontem eu recebi uma foto por WhatsApp em que demonstrava Jesus tentando sair do sepulcro, a pedra meio aberta, Jesus saindo, e uma outra pessoa vendo ele disse: nem pense nisso, fique aí. Comparando os dias de hoje, fazemos até piada com essa história tão bonita,
Essa história é tão santa e nós participamos, nós rimos disso, porque na verdade talvez o mundo não tenha outra saída, não tem outro poder, não tem outro recurso, mas Jesus nos oferece algo mais importante do que a vida, de uma cura física, de um vencer sobre um vírus, coronavírus. Jesus nos oferece muito mais, uma vida em abundância, e é por isso que Ele saiu do túmulo. Ele não saiu simplesmente para curar problemas da vida, não. Ele saiu do túmulo porque Ele venceu a morte, porque a morte não tem poder sobre Jesus. Por isso nós queremos lembrar hoje uma história que é muito conhecida, muito contada, ela é encenada agora nesses dias, não, mas ela tem uma repercussão mundial. A história da ressurreição não é exclusiva de um povo, de uma nação, não, ela é mundial. Todos hoje lembram, falam, encenam, veem por vídeo, em livros, a história da ressurreição de Jesus. Mas nesta ressurreição nós temos a graça de podermos falar de algo muito certo para cada um de nós: a vida que está novamente reconciliada com Deus. Nós celebramos hoje vida, e uma vida que não termina. É uma história verdadeira, sim. A história que inicia no nosso relato do Evangelho com muita tristeza. As mulheres que caminham até o sepulcro, onde está lá Jesus, elas vão em tristeza até esse local para cuidar do corpo de Jesus. Elas vão até o sepulcro para cuidar do amigo que morreu. E com muita tristeza, depois de um sábado de isolamento, um sábado de muito choro, de pensar como que pode acontecer a crucificação de Jesus, como isso é possível, num sábado que cada um, talvez mesmo que juntos, mas separado, isolando-se do mundo externo, com medo de que também fossem pegos e fossem mortos também. Os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, estavam isolados em um sábado terrível, onde deveria haver reflexão, adoração. Foi um sábado de muita tristeza e muito choro, muito provavelmente. Muitos hoje nem podem fazer isso. Muitas pessoas estão morrendo por causa do coronavírus, e muitas famílias, amados, não podem sepultar os seus por causa do isolamento, ou pelo menos dedicar tempo para o choro, a despedida. Vimos pela televisão com tristeza valas e valas, mortos, caixões colocados juntos como se fosse simplesmente depósito, um abandonário, dejetos de pessoas. Tristeza toma conta da morte, e a morte nos traz isso. Nós estamos no isolamento, nos faz refletir quantas vezes prometemos visitar talvez uma pessoa, um amigo, uma familiar, um conhecido, e não fomos. Quantas vezes nós prometemos ou decidimos ir até a igreja, mudamos de ideia e não fomos. E hoje talvez gostaríamos de visitar, gostaríamos de ir na igreja e não podemos. Estão fechadas as igrejas para o isolamento. Triste hoje, uma parte triste, um domingo de Páscoa em que nós estamos numa igreja vazia. Tristeza, faz-nos chorar. Um domingo de Páscoa sem pessoas,
Mas, queridos, este isolamento e a situação que nós vivemos de medo e de coronavírus não muda a história, não muda. A Páscoa continua sendo a Páscoa da felicidade, da vida, da celebração, da verdade. O ato, a obra que aquelas mulheres queriam fazer ou deveriam fazer para Jesus, de repente se depara com algo muito maior: o túmulo vazio. Onde então de repente queriam servir, pensando fazer um agrado, mas ali estava Jesus, aquele que veio nos agradar, veio fazer para nós, aquele que não depende de nossos atos, de nossos feitos, das nossas obras, onde quando de repente podemos nos esforçar, preocupar, agitar talvez, nos inquietar, o que fazer, quanto fazer, já alcançamos, não alcançamos, precisamos mais ou não, de repente nos deparamos com um túmulo vazio, porque Jesus é tudo. Na cruz, lembram? Ele disse: está concluído, terminado, encerrado, nada mais falta. E agora o túmulo nos prova de que esta obra foi aceita por Deus. Nada mais falta se fazer para estarmos no céu com Deus. As nossas obras, elas agora se voltam em gratidão. O nosso desejo, o nosso esforço de fazer o que é de Deus é para agradecer, em resposta ao que Deus fez por cada um de nós. A obra que foi realmente necessária, Jesus já fez. Hoje, todos esperam um sucesso nas pesquisas para encontrar uma vacina contra o coronavírus. Esperam um sucesso nesse isolamento para que possamos deter isso. Mas nós podemos lembrar: o sucesso para a nossa vida espiritual e nossa vida com Deus, só Cristo alcançou, nós não. Só Jesus. Esta é a história maravilhosa e a mais bonita, necessária e importante nos dias de hoje. Diante do medo da morte, nós temos vida. Que a morte nos leve, mas a vida que nos acompanha, porque nós estamos com Cristo ressuscitados. E então o que prova isto? Como podemos provar? Aonde está esta verdade? Não temos como provar, mas é a fé que fala. Aí lembramos, Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vimos. Certeza e convicção, isso junto é a fé. Mas no quê? Qual é a nossa certeza? Qual é a nossa convicção? Nos preocupamos com as coisas somente daqui da terra? De repente, da situação que nós vivemos, dos nossos relacionamentos, das nossas dificuldades? Clamamos para Jesus, buscamos a Deus, falamos em amor a Deus, falamos de Jesus e o buscamos somente em nossas necessidades? Não, a fé nos fala da certeza, da convicção do que está depois desta vida aqui. Nesses últimos 3 dias, nós podemos refletir na plenitude da obra de Cristo. Ele veio ao mundo no Natal, nasceu como homem em nosso lugar, morreu sexta-feira santa na cruz, e hoje celebramos o ressuscitar, a vitória de Jesus. Esta história não é somente para alguns, mas é uma história para todos, a humanidade inteira. Mas muitos não crerão. Muitos hoje não creem, apesar de verem, de saberem, de até falarem, mas não têm essa certeza de vida. Ainda dependem dos seus esforços, do seu fazer, das suas preocupações,
das suas atitudes, pois pensam que Deus precisa ser agradado com isto para estarmos com Ele. Não. Deus quer a nossa vida da forma mais perfeita, mais correta, mas como resposta, porque já estamos em Cristo Jesus. E é desta celebração da ressurreição de Cristo que nós podemos hoje não somente falar, lembrar, mas testemunhar. A ressurreição de Cristo para nós é uma recordação de testemunho, de uma verdade, de algo que não pode falhar, não é uma falsa segurança, não. Nós ensinamos, nós cremos e nós esperamos, porque a Bíblia assim nos fala. Não é invenção humana, não é uma revelação para um homem em uma época, de uma outra história. Não, é a Bíblia, que vem de anos, em Jesus e antes dele, ou seja, desde a criação do mundo, vem falando, vem narrando os fatos verdadeiros da nossa história, da história da humanidade, da nossa realidade, mas que de repente mostra em Jesus a glória do Pai que se faz presente lá na cruz, mas glória esta revelada agora na sua vitória sobre a morte e que então nos garante a vida eterna. Jesus disse: eu vivo, vocês também viverão. Nós não somente esperamos, nós cremos, nós ansiamos por essa ressurreição. E Jesus falou: eu vivo, vocês também viverão, antes de morrer, na quinta-feira à noite, para os seus discípulos. Ele já falava da sua ressurreição. É diante disso que nós temos esta fé, essa obra que é válida para todos nós. Nós cremos, nossa certeza, nós temos essa convicção de fato. Crer nisso significa ter verdade, vitória e ter vida. Se cremos na vida que vai vir, é porque na verdade nós já morremos. Não precisamos simplesmente morrer para depois então pesquisar, nos preocupar, vai ter vida, o que devo fazer? Não. Hoje, na nossa vida, nós podemos falar que nós já estamos mortos. Por quê? Porque a Bíblia também nos fala isso. Nós podemos lembrar do versículo de Romanos, do capítulo 6, 1 a 2. O que nós vamos dizer então? Vamos permanecer, continuar pecando, para que então se mostre a graça? Então, a graça superabunde em nossas vidas? De modo nenhum. Como vivemos ainda para o pecado, se já morremos para ele? Como assim já morremos? O texto nos leva a refletir sobre o poder do batismo. O batismo, ele nos dá vida nova, porque o batismo é a palavra unida à água, que tem poder para nos fazer ressuscitar, que nos traz vida, mata nosso velho homem, o pecado que está dentro de nós, e nos traz uma nova vida. Esta é a ressurreição, por causa da obra de Jesus. Esta vida somente pode existir em Jesus. Jesus ressuscitou e Ele não guarda a vida somente para Ele. Ele nos distribui esta vida, Ele nos dá esta vida em Sua palavra. E nos seus meios, nos sacramentos, Ele nos oferece essa vida. No batismo, Ele nos dá essa nova vida. Na Santa Ceia, Ele nos preserva, nos fortalece, nos mantém nesta fé. Jesus não ficou na morte. A morte não tem poder, mas Jesus tem poder. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Jesus está vivo. E agora no batismo, nós recebemos esta obra de Jesus para cada um de nós. Pois nós lemos adiante no texto de Romanos, nós fomos sepultados com Ele na sua morte,
Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Texto maravilhoso. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim a cada um de nós. A nossa morte primeira já é espiritual, onde então ali Jesus vence e nos garante vida. Se viermos a ter a nossa morte física, nós temos vida com Deus no céu garantida, ela é certa. A fé nos traz isso. A obra de Jesus nos assegura: tu tens vida comigo, eu venci, você também vai vencer, mas por causa de mim, não por causa de você. O texto fala da ressurreição de Cristo e fala da nossa ressurreição. Nós cremos na ressurreição. No credo apostólico nós falamos: creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Nós aguardamos com fé a volta de Jesus e o buscar dele para a eternidade. Ora, esta história da Páscoa nós a festejamos hoje, e ela é da ressurreição de Cristo, e nós celebramos isso. Mas o que isso significa para nós? E quando essa ressurreição é para nós? Muito se fala sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, sobre o amor a eles, sobre uma dedicação a eles, mas a verdade é, nós precisamos crer no que este Deus triuno fez para nós. Quando nós vemos que Jesus ressuscitou, é porque antes Ele morreu por nós, em nosso lugar, porque nós mereceríamos esta morte, mas não venceríamos a morte. Jesus morre para retomar a vida e então nos dar esta vida. Ela é a nossa ressurreição primeiro, porque ela tem significado na obra de Jesus. Jesus morreu, por isso ressuscitou. Ele venceu a morte, destruiu o poder do diabo e então ressuscitou. Em segundo, ela é importante porque ela é para nós uma certeza e convicção de que assim também nós vamos viver, e testemunhamos isso. Essa chegada triste de hoje a um culto sem ninguém não muda nada do que Jesus fez por nós. Mas a verdade, a certeza e o testemunho acontecem hoje. Ela é uma certeza e convicção em nossos corações pela graça de Deus. Jesus vive, nós também viveremos. E o terceiro ponto: essa ressurreição nos faz olhar para frente na certeza da vida com Deus no céu. As coisas no mundo não são mais importantes do que isso. E ele diz: por isso nós podemos olhar lá para o alto, o texto de Colossenses, por isso nós olhamos para as coisas que estão no alto. O que é este alto? Aonde podemos olhar? Altos montes? Subimos em algum lugar? Buscamos alguma coisa? Não, esse alto significa a vida espiritual. Olhemos para adiante, e isso nos é possível em Cristo Jesus. Essa direita significa o poder de Deus. Nesta terra significa que aqui não temos mais importância, aqui é passageiro, tudo termina, aqui não vamos ficar, aqui nós simplesmente estamos de passeio, de passagem. Por isso nós olhamos para aquilo que é mais importante, aquilo que é certo pela frente, a vida com Jesus. Pela ressurreição nós vivemos com Deus e vivemos com Cristo, vivemos com Ele para a eternidade. Tudo isso Deus alcançou para nós. No seu plano, o Pai enviou Jesus, o seu Filho, que ressuscitou, venceu a morte, e pelo Espírito Santo nos concede esta fé. Tudo vem de Deus para nós e nos garante: creio nele e tens vida eterna. A Páscoa é uma passagem segura,
Muitos falam de uma informação falsa, muitos falam de informações que não são seguras nesse momento que nós vivemos contra o combate do coronavírus. A Páscoa não é uma informação falsa, a Páscoa é uma notícia verdadeira, segura, certa, de convicção em nossos corações. Temos vida e vida eterna com Deus na eternidade. Páscoa é uma passagem segura deste mundo, mesmo que através da morte, para a vida com Deus. Páscoa é a verdade que salva, que vem daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos de volta a vida. Todos nós esperamos voltar a uma vida normal, de trabalho, de saída, de lazer, de comunhão. Mas espiritualmente falando, todos nós podemos aguardar de volta a vida com Deus, porque Jesus venceu a morte, o pecado não mais nos condena. Jesus nos dá o perdão e nos garante vida com Ele. Temos vida eterna na ressurreição com Cristo Jesus. Esta é nossa certeza. Já ressuscitamos. Não mais queremos viver para o pecado. Nossa luta diária contra o pecado é pela graça e por toda a orientação que Deus nos dá. No Salmo nós lemos: tu nos aconselhas até de noite, porque Ele nos fala no nosso espírito. Ele nos guia, nos ilumina, nos traz o conhecimento, nos acusa do pecado, nos faz ver o caminho que devemos andar. Nele temos vida eterna. Já neste mundo queremos em testemunho andar, queremos anunciar, estamos sedentos para poder sair de casa e poder falar desta graça salvadora aos outros, podermos viver em nosso jeito, demonstrar o amor, a esperança, a certeza da vida com Deus, da comunhão com Deus. Vida segura que ninguém nos tira. Estamos com Jesus, fomos ressuscitados com Jesus para a comunhão do Pai eterno. Vamos agir desta forma e vamos andar no caminho que Deus nos abençoe. Uma feliz e abençoada Páscoa, que possamos testemunhar nesta segurança, caminhando, demonstrando e sendo aos outros a alegria na fé da vida que Cristo nos dá. Páscoa é vida segura, é vida certa. Creia nisto e terás a vida com Deus na eternidade. Deus abençoe. Amém. Eu convido a nós podemos falar em conjunto, você aí na sua casa, do ofertório, que é a nosso pedido de que Deus guarde o seu Espírito sobre nós e esta alegria da notícia da salvação seja preservada em nossos corações. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário espírito. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós, nesse momento normal dentro do culto, na casa de Deus, nós temos o recolhimento das ofertas. Nesse mês que passou, nesse mês que estamos andando, não tivemos culto, mas estamos anunciando para que quem quiser, com amor, com gratidão e com zelo pelo trabalho da sua igreja, continuar fazendo a sua oferta, pode fazê-lo na conta bancária ou também no seu envelope, trazendo até nós ou os tesoureiros para que seja depositada, recolhida esta oferta e assim seja dada continuidade aos pagamentos que são necessários da igreja, às suas obrigações e daquilo que nos surge
nas nossas obrigações e responsabilidades. Você pode talvez não conseguir fazer o seu depósito, nem colocar no envelope e passar para alguém da diretoria, mas pode ir guardando de repente em casa, para o momento que nós retornarmos aos nossos cultos, pode também trazer ao altar do Senhor. Aqueles que porventura estão em grande necessidade financeira, diminuíram os seus salários e também estão passando necessidades, pedimos que também nos avisem, talvez possamos nos organizar e nós ajudarmos a cada um de vocês, daqueles que estão em necessidades. Deus abençoe e cuide de todos nós, em sua graça e em sua bondade. Nós queremos falar com Deus em um momento de oração. Pai querido, obrigado pela vida física, pela vida que Tu nos deste neste mundo. Reconhecemos que vem das Tuas mãos esta vida para cada um de nós. Mas agradecemos pela vida que nos uniste contigo para a eternidade. É a vida na fé, a vida espiritual, a vida que nos traz certeza de, depois deste mundo, estarmos contigo na eternidade. Obrigado por esta bonita herança, por esse bonito presente, por esse bonito prêmio que Tu nos deste na obra, nos feitos de Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te louvamos porque Tu aceitaste toda a obra de sacrifício e de morte de Jesus em nosso lugar, trouxeste-o para a vida e esta vida nos ofereces hoje em Tua palavra. Pedimos, bondoso Deus, que abençoes a pregação, anunciar desta palavra no mundo inteiro, para que mais corações possam vir a conhecer e crer nesta verdade que salva. Jesus ressuscitado é aquele que tem vida a oferecer e alcançou a vida para cada um de nós. Gracioso Deus, assim preserva o trabalho da Tua igreja no mundo inteiro, nesse momento em que o mundo necessita saber que a verdadeira vida e o valor da vida está em Jesus, que venceu a morte, e nele podemos dizer: nada nos é motivo de fazer temer, mesmo diante do risco do coronavírus. Acalenta os nossos corações, apazigua as nossas almas e nos dá segurança, Senhor, de podermos estar contigo e sermos guardados e amparados por Ti, em meio a essas necessidades que estão à nossa volta. Muitas são as necessidades que surgem, financeiras, físicas, mentais, psíquicas. Queiras nos amparar, preencher e dirigir em Tua graça a cada um de nós. Permita, sendo da Tua vontade, ao Teu querer e ao Teu tempo, sob o Teu poder, que as pessoas encontrem também a vacina necessária, a cura necessária para este mal que no mundo inteiro passa a existir, a pandemia, o coronavírus. Gracioso Deus, assim nós entregamos também aos Teus cuidados a vida de cada um dos que aqui estão à nossa volta, das nossas famílias, dos lares que agora assistem também a este momento de culto, de gratidão e festejo pela vida no dia de Páscoa. Queiras proteger a cada um destes, queiras conceder o Teu Espírito Santo para que, enchendo os seus corações, também lhes permitam uma vida de perdão, de paciência, de compreensão, de amor mútuo em seus lares, pais com seus filhos, no relacionamento de casais e também nos relacionamentos de seus filhos. Tudo isso entregamos aos Teus cuidados. Gracioso Deus, cuide daqueles que estão enfermos, necessitados, daqueles que estão em meio ao anseio de morte, estão amedrontados. Todos esses lançamos aos Teus cuidados e que Tua graça, Teu Espírito Santo acompanhe a cada um deles. Preserva aqueles que de forma especial também estão afetados financeiramente e estão necessitados de amparo e de cuidado em amor de outras pessoas. Leve também o Teu cuidado, Senhor, e o amparo, aliviando o sofrimento, dor e necessidades. Gracioso Deus, assim nós louvamos por esse dia tão especial nas nossas vidas,
E pedimos, preserve em nossos corações esta alegria que salva, que dá vida e que nos faz andar em testemunho à Tua obra salvadora. Abençoe a cada um de nós, assim nós entregamos aos Teus cuidados. E no tempo certo, permita-nos também novamente estarmos na Tua casa, ocupando os nossos bancos para a verdadeira adoração e louvor ao Teu santo nome. Mas fique em nossos corações, Senhor, enquanto estamos em nossos lares isolados. Cuide de tudo isto, nós entregamos nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Assim também preserva a cada um de nós neste mundo para a vida eterna contigo no céu. Em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador, e contigo, ó Pai, e o Espírito Santo, és um só, eterno Deus. Amém. Vamos cantar o hino Porque Ele Vive, assim reconhecendo esta vida e vitória de Jesus sobre a morte. Possamos juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Ressuscitados com Cristo, essa certeza, convicção nos acompanhe e alegrem as nossas vidas. Nós queremos convidar vocês ainda a ficar mais um minutinho para verem o vídeo que foi preparado pelas crianças, trazendo um recadinho ao coração de cada um de vocês, família, familiares. Também já informamos que logo depois estará sendo colocado nos nossos meios de comunicação um vídeo para as crianças assistirem em casa. Pais, convidem depois as crianças para sentarem no celular, na televisão e possam assistir o vídeo que nós preparamos contando a história da Páscoa, mas também o significado do coelho e do ovo. Logo depois vamos estar também divulgando isso nos nossos grupos. Deus abençoe. Que bom podermos nos encontrar e que permaneça firme a alegria da Páscoa, da ressurreição de Jesus no seu coração, na sua vida, na sua família. Ok? Vamos estar projetando neste momento o vídeo que foi preparado agora pelas professoras da escolinha dominical. Vamos iniciar de novo.
Era isso? Parabéns às crianças, professores e pais que participaram desse vídeo, festejando aí a Páscoa, a verdade da Páscoa, ok? Depois nós vamos disponibilizar este vídeo e também aquele outro para cada um de vocês nos nossos grupos. Deus abençoe, fique com Deus e o seu amor esteja com vocês.